Oi, gente! Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um cesto redondo, todo em ponto baixo centrado. Vou ensinar desde a base, com todos os detalhes, e depois vou ensinar também a subida do cesto. Vou mostrar como fazer para deixar essa base bem redondinha, o cesto retinho e uma peça firme. Essas dicas e macetes que eu vou passar para vocês são detalhes que eu uso nas minhas peças, então não é uma regra do crochê, tá bom? Mas eu resolvi trazer para vocês e abrir aqui a forma que eu faço os meus cestos redondos e a minha base redonda, que também serve como base para uma bolsa ou até mesmo um tapete, um suplá, enfim. São dicas muito importantes que você consegue aplicar em outras peças de crochê também. É muito importante que você assista o vídeo inteiro, porque essas dicas eu vou falando no decorrer do vídeo e na execução da peça. Então, do começo ao fim, tem dica. Então, para você pegar tudo, é legal que você assista o vídeo inteiro. Eu vou falar um pouquinho sobre agulha no começo do vídeo, mas de forma bem resumida. Então, se você quiser saber mais informações sobre escolha de agulha, escolha de fios, dá uma olhada no meu vídeo do cesto retangular, que lá tem as informações mais completas. Inclusive, é uma outra opção para você que ainda não viu esse vídeo. É um tutorial super completo de um cesto retangular com muitas dicas também. Então, antes de começar, já deixa seu like, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para mim. E você também fica por dentro sempre das novidades em primeiro lugar. Então, bora aprender como faz. Antes de começar a fazer a base, eu vou falar um pouquinho sobre agulha, mas de forma bem resumida. Bom, a dica que eu sempre dou para você que vai fazer um cesto de fio de malha, principalmente em ponto baixo centrado, é utilizar uma agulha de metal, porque ela é mais forte e você não vai correr o risco de quebrar a sua agulha. Essa daqui é uma agulha de 8 milímetros, ela tem o cabo emborrachado, mas ela é toda de metal, inclusive embaixo desse cabo emborrachado. Então, por mais que eu coloque força na hora de fazer o ponto, ela não vai quebrar. Essas duas aqui, elas são de plástico. Essa ainda é um pouquinho mais frágil, essa é mais resistente, ela é mais ergonômica. São agulhas ótimas, mas se você é iniciante e ainda tem dificuldade na hora de fazer a tensão do seu ponto, você ainda não consegue controlar, não é a agulha mais indicada, tá? Por outro lado, se você já for mais experiente no crochê e no crochê com fio de malha, essa agulha é super bacana porque na ponta dela, na cabeça dela, ela tem essa pontinha aqui, mais como se fosse mais afiadinha, que facilita na hora de introduzir a agulha no ponto e fazer o ponto baixo centrado. Mas é tudo detalhe, não significa que se você usar uma outra agulha, por exemplo, essa aqui, que tem a cabeça mais arredondada, que você não vá conseguir fazer. Mas vamos lá, falei da agulha só um pouquinho, para que não fique nenhuma dúvida aí, pelo menos as informações mais básicas. Bom, novamente, estou usando a agulha 8 milímetros. Esse aqui é um fio de malha premium. Não adianta eu falar para você usar agulha 7, agulha 8, agulha 9, vai depender do fio que você tem. E você vai adquirir essa percepção na prática, tá? Treinando e fazendo a sua base. Vamos lá, agora chega de falar e vamos fazer a base mesmo. Começando com o anel mágico. Essa é a forma que eu faço o meu anel mágico. Então, eu seguro o fio aqui, ponho o fio na frente, dou a volta por trás. Aqui na frente eu cruzo esses fios, tá vendo, ó? Então, eu deixo sobrar um pedacinho, ponho aqui na palma da minha mão. Dou a volta por trás dos dedos e aqui na frente eu cruzo o fio, viro a minha mão e venho com a minha agulha por baixo do primeiro fio e passo o segundo fio por dentro aqui, ó. Chegando aqui, eu já cruzo, tá vendo? Praticamente de uma forma automática o fio já cruza aqui e já faz como se fosse
o começo de um pontinho. E aí, eu já vou dar uma laçada. Essa laçada, na minha base, ela já conta como o primeiro ponto baixo centrado. E eu vou fazer mais 7, porque a minha base em ponto baixo centrado, eu sempre inicio com 8 pontos. Isso para uma base em fio de malha. Então, aqui eu já tenho o primeiro, vou fazer mais 7. Só que um detalhe importante, não aperte esses pontos. Faça os pontos do anel mágico mais frouxos, porque na segunda carreira você vai precisar desse espacinho aqui que o ponto vai dar na hora de fazer o ponto baixo centrado. Fiz o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Já tenho 8 pontos aqui e vou fechar, só que eu não vou fechar todo o meu anel. Eu vou só fechar aqui até a hora que o último ponto encontre o primeiro, só isso. E aí, para você entender, por que eu não vou fechar meu anel mágico? Porque na segunda carreira, eu vou precisar colocar 2 pontos aqui dentro, e se eu fechar ele já todinho, se eu já deixar o anel mágico fechadinho, eu vou repuxar esse fio aqui e não vou conseguir colocar os 2 pontos na segunda carreira. Isso é um detalhe, mas na hora de executar faz toda a diferença. Outra coisa, atenção para mais uma dica. Esse anel mágico, ele serve tanto para fio de malha quanto para fio náutico, ou se você estiver trabalhando com um fio de malha mais fino ou mais grosso. O que você tem que fazer? Você tem que olhar a sua peça e entender como ela tá e perceber o que ela vai precisar, o que ela tá precisando. Vamos supor que você esteja com um fio mais fino. E aí, você fez os 8 pontos aqui, vou até afrouxar um pouquinho, é só um exemplo, tá? Você fez os 8 pontos, mas você percebeu que mesmo fechando um pouco, os pontos não vão se encontrar. E o seu anel mágico vai ficar repuxado, porque provavelmente tem pouco ponto, porque o fio é mais fino. Então, não tem problema nenhum, faça mais pontos, tá? O importante é que o seu anel mágico, quando você puxa aqui, e você encoste o último ponto com o primeiro, você perceba que o seu anel mágico vai ficar bonitinho, não vai repuxar e também não vai ficar embabadado. Você consegue perceber se tem muitos pontos ou se tem pouco. Então, o legal do crochê é isso. Você fazer com calma, olhar para a sua peça e pensar o que ela tá precisando, tá? Bom, 8 pontos, fechei só um pouquinho. Agora, eu vou para a segunda carreira. Na segunda carreira, é aquela regra geral de aumentos em peça circular. Então, a segunda carreira eu vou fazer um aumento em cada ponto, ou seja, 2 pontos dentro do mesmo ponto. Esse fechamento que eu vou fazer, ele vai ser feito em todas as carreiras, então eu não vou ficar falando toda a carreira, até porque eu não quero que o vídeo fique cansativo, eu quero que você entenda e depois que você consiga fazer a sua base, o seu cesto, sem ter que ficar assistindo o vídeo toda hora, tá? Cheguei no último ponto da carreira, vou esticar um pouquinho essa laçada, não estica muito. Estica um pouco essa laçada. Vem com a agulha aqui em cima do primeiro ponto, pega as 2 correntes, leva esse fio esticado, passa por dentro aqui, leva lá para trás da base. E ajeita. Agora, a gente vai colocar os 2 pontos nesse primeiro pontinho aqui. Então, atenção. Eu vou colocar minha agulha aqui no meio e eu vou olhar atrás para ver se ele vai sair no centro. Ele tem que sair no centro de 2 fios, porque aí realmente vai ser um ponto baixo centrado. Deu certo? Aí sim eu puxo o fio que tá vindo do rolo
puxo pra frente, estico pra dar a altura do ponto, e encaixo nesse fio que tá aqui atrás. E aí, eu fecho esse ponto. Fiz o primeiro. E tenho que fazer mais um. Então, vou no mesmo lugar, puxo, estico a laçada para chegar na altura do ponto e fecho. Pronto, agora eu já tenho os 2 primeiros pontos da minha segunda carreira. Qual é a sequência? Colocar 2 pontos em cada ponto de base até completar a volta inteira. Sempre colocando no centro do ponto. Então, para você conseguir visualizar, caso você nunca tenha feito o ponto baixo centrado. Tá vendo que o ponto faz como se fosse um V? A gente tem que colocar a agulha no meio desse V. Se fosse um ponto baixo tradicional, a gente colocaria a agulha onde? Aqui, ó, em cima do ponto, pegando as 2 alcinhas da corrente. Mas no ponto baixo centrado, a gente pega no meio do Vzinho e confere se lá atrás tá saindo no meio dos fios. É isso, o ponto baixo centrado é isso, não tem mais o que acrescentar. Então, segue fazendo sua carreira, um aumento em cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira e, ó, eu não fechei meu anel, tá vendo? Só agora, depois de finalizar a segunda carreira, vou esticar aqui a laçada só para esse ponto não escapar. Com cuidado, eu vou fechar esse anel, vou puxando aos poucos, vai ajeitando. Com cuidado, porque já aconteceu de arrebentar o fio, e aí você tem que refazer o início. Tem fio que é mais frágil, e se você puxa muito, ele arrebenta. Vai fechar até fechar totalmente o buraquinho, de um jeito que não dê pra ver nada do outro lado, tá? Deixa um pedaço, depois eu vou até mostrar como eu faço o arremate, mas assim, se você for cortar pra não atrapalhar na hora de você fazer o restante da base, pode cortar, mas deixa sobrar um pedacinho. Pronto. Anel mágico fechadinho. Segunda carreira feita. Terceira carreira vai ser a regra dos aumentos. Qual que é a regra dos aumentos? Vou começar fazendo de forma intercalada. Um aumento, um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho, que é aquela regra da peça circular. Então, vou aqui no primeiro, eu vou fazer 2 pontos dentro do mesmo ponto. No próximo, eu faço um ponto só. E repito, no próximo, 2 pontos dentro do mesmo. No seguinte, um pontinho sozinho. E aí, você vai fazer por toda a carreira. Então, se você começou com aumento, quando você chegar aqui no final, tem que ser um ponto sozinho. Chegou aqui, deu um aumento também? Olha a sua carreira para ver se você não fez alguma coisa errada, tá? Porque senão, pode dar diferença no formato, a peça vai ficar torta. Fechei a terceira carreira, agora eu vou para a quarta carreira. E aí, qual que é a dica que eu dou para sua peça ficar bem redondinha? Não fazer aumento em cima de aumento. Como assim? Seguindo a regra dos aumentos, a quarta carreira seria o quê? Um aumento
e 2 pontos seguidos sozinhos, pois na terceira a gente fez um aumento e um ponto. Então, na quarta é um aumento, 2 pontos. Na quinta vai ser um aumento, 3 pontos, certo? A terceira carreira, eu comecei com um aumento. Na quarta, eu não vou começar com um aumento, porque senão vai ficar outro aumento aqui em cima. Então, eu venho aqui no primeiro ponto. E ao invés de fazer um aumento, eu vou fazer um ponto sozinho. E o seguinte, que está dentro do aumento da carreira anterior, eu também vou fazer um ponto sozinho. Formando os 2 pontos que eu preciso ter de intervalo entre um aumento e outro nessa carreira que eu estou. Aqui, onde é o ponto sozinho da terceira carreira, nele eu vou colocar o aumento, para ficar de forma intercalada. Deu para entender? Ó, na terceira carreira, eu comecei com aumento, fiz um ponto sozinho. Na quarta carreira, eu comecei com os 2 pontos sozinhos e fiz o aumento aqui no intervalo. Então, vou fazer essa sequência por toda a carreira, sempre intercalando e sempre tendo o cuidado de olhar e contar os pontos. Se você não tem muita experiência, conte os pontos, conte os aumentos, para a sua carreira ficar certinha. Então, nessa carreira, se a gente começou com um ponto sozinho, que são os 2 pontinhos, eu tenho que terminar com o aumento. Se não terminar com o aumento, tem alguma coisa errada, dá uma olhadinha, volta e refaz. Uma dica bacana para você que quer fazer o ponto baixo centrado, quando você fizer o ponto aqui, você coloca a agulha no ponto de baixo e vai puxar o seu fio para fazer o ponto, não tenha medo de trazer esse ponto aqui para cima, na altura da carreira que você está. Porque se você, vamos supor que você coloque a agulha aqui e puxe o fio, mas você não leva ele, não leva ele lá para cima, você deixa ele aqui mesmo. Você começa a fazer, aí a sua peça começa a emborcar. Tô fazendo apertado só para demonstrar, tá? Sua peça começa a emborcar, seus pontos não vão ficar bonitos e a peça vai ficar torta. Então, tenha cuidado com a tensão desse fio, desse ponto. Não tenha medo de levar ele lá para cima. E aí, fechou a laçada? Essa laçada, que é a laçada que vai dar a distância entre um ponto e outro, essa você não pode deixar muito solta. Então, subiu o ponto aqui, fechou? Aí, vamos supor que afrouxou. Ajusta, tá? Tenha esse cuidado de observar se você não tá deixando a laçada de intervalo muito frouxa, porque senão vai começar a fazer buraco. Aí, aconteceu uma coisa aqui no vídeo, que é até bom que aconteça, para eu te mostrar como se fosse uma emenda ou alguma imperfeição do fio. Como esse fio, ele é premium, ele não vem costurado, ele não vem colado e nem com nó, ele vem assim, ó. Acabou um lote, né, de um rolo produzido, já vem o próximo, mas vem perfeito. Então, eu corro o risco de estar crochetando e terminar o fio, terminar entre aspas. Vamos supor que você encontre aqui uma imperfeição, um nozinho, uma mancha, você tenha que cortar. Então, esse aqui é o fio que você cortou da peça e o fio que você cortou a imperfeição e vai recomeçar. Como que eu faço? Eu venho aqui, já vou pro próximo ponto. Aqui eu tô fazendo um aumento, mas não tem problema. Ponho a agulha, puxo o fio da peça para fazer o ponto, mas eu dou a laçada desse ponto com o fio novo. E os fios que ficam aqui atrás, eu continuo fazendo o crochê, mas eu prendo eles aqui, ó,
crochetando junto, já vou escondendo. E aí, não aparece, ele não vai formar nenhuma protuberância na peça, então não vai ficar um calombo aqui, a peça vai continuar perfeita. Terminei certinho, ó, comecei com os 2 pontos e terminei com o aumento. Ainda sobre a base, eu quero dar uma última dica que eu acho, assim, que é muito útil. Eu sempre utilizo nas minhas bases e ela não altera a quantidade de pontos. Mesmo quando a gente segue o padrão de aumentos, dependendo do fio, da elasticidade, da espessura desse fio, a peça começa a embabadar. Então, você percebe, você coloca ela na mesa, assim, você percebe que parece que tem muitos pontos. Na verdade, às vezes não tem, porque você seguiu a regra, tá certinho. Mas aí, o que eu faço? Eu desmancho e faço menos aumentos? Não, eu não faço isso porque eu acho que isso confunde muito. E às vezes você precisa ter um padrão de aumentos, porque de repente na subida do cesto ou da bolsa você quer fazer uma combinação de pontos que precisa usar múltiplos, ou você vai fazer ponto em fio conduzido e aí você precisa ter aquele desenho, enfim. Então, o que eu faço? Vamos supor que aqui esteja embabadado, não é o caso. Mas se estivesse, o que eu ia fazer? Eu ia fazer uma carreira inteira sem nenhum aumento. Então, eu vou fazer aqui para demonstrar. Eu faço uma carreira toda sem aumento, então eu coloco um ponto baixo centrado em cada ponto de base. Então, além de ajudar a sua peça a esticar, né, caso ela esteja embabadando, ela ainda vai fazer com que sua base fique bem redondinha, porque mesmo a gente intercalando os aumentos, a última carreira onde tem aumento pode acontecer de ficar mais marcadinho, isso é normal, o crochê não é 100% perfeito. Mas, se você precisar colocar essa carreira aqui sem aumento, ela vai ajudar também a deixar a sua base mais redondinha e automaticamente, quando você subir seu cesto, ele vai ficar mais retinho. Então, faça isso. Se sua base estiver embabadando e você tiver seguido o padrão certinho de aumentos, não se desespere, não precisa desmanchar. Faça uma carreira todinha sem nenhum aumento. Mesma coisa, não tem nenhum segredo. Depois fecha, faz o fechamento normal. Aqui terminei a base. Fiz a última carreira sem nenhum aumento. Então, você consegue perceber que a base tá bem redondinha, não tá embabadando. Tá praticamente perfeita, assim, de bater o olho, tá perfeita. Eu faço a minha base sempre separada. Então, eu faço a base, já escondo os fios bonitinhos, depois eu começo a subir meu cesto. Pra mim, assim, quanto menos acabamento você tiver que fazer no final da peça, eu acho que fica mais fácil, dá menos preguiça, né, vamos dizer assim, porque às vezes dá uma preguiça de fazer acabamento, às vezes você tem que esconder um fiozinho que tá na base, o cesto é alto, enfim, então eu já gosto de ir fazendo os acabamentos e escondendo os fios que precisam. Terminei a última carreira, você vai fazer a base do tamanho que você quiser. Essa base aqui desse vídeo é só para demonstrar como você vai fazer a execução da base. Então, eu corto um pedaço, deixa sempre sobrar um pedacinho de fio, pelo menos aí uns 10 centímetros. Vou soltar esse ponto aqui, ó. E aí, com a agulha de tapeceiro, se você não tiver agulha de tapeceiro, pode ser agulha de crochê. Eu vou fechar esse ponto que tá faltando aqui. E aí, para fechar, eu preciso criar essa última correntinha. Então, eu venho com a agulha e passo em cima do primeiro ponto da carreira, pegando as duas alcinhas.
Puxa direitinho para ficar a distância certinha, como se fossem os outros pontos. E aí, eu passo esse fio por dentro aqui. Da onde tá saindo esse fio, eu volto ele por dentro. Já venho aqui para trás da base, ó, que vai ser o meu avesso. E já levo esse fio todo, ó. E aí, ajusta aqui, para ficar o fechamento bonitinho. Só não aperta muito, para não deformar a sua base. E esse fio aqui, esse e esse aqui do anel mágico, já vou esconder um pouquinho. E aí, assim, acabamento acaba sendo um pouco pessoal. Tem gente que gosta de costurar, tem gente que gosta de usar cola. Aquela cola universal é muito boa para isso. Então, eu escondo um pouquinho o fio de forma aleatória, vou passando aqui por dentro dos pontos. Esse aqui também. Esse fio do anel mágico é muito importante você prender ele bem aqui, esconder bem. Porque com o passar do tempo, às vezes dependendo do uso da peça, principalmente se é como fundo de bolsa que aí a pessoa, a cliente ou você vai usar, pode começar a abrir. Então, é muito importante você prender bem esse fio aqui e costurar ou colar, e vai depender da sua preferência. Eu uso a cola universal e, pra mim, dá um resultado bem bacana. Bom, a cola universal, para quem não conhece, tem muitas marcas por aí. Vou mostrar só como eu faço para ajudar alguém aí que tiver alguma dúvida. Vou cortar rente. E aí, eu venho aqui por dentro de onde passa esse pontinho aqui, ó. Ponho um pouquinho de cola e aperto. Essa cola seca muito rápida. Aqui também, aqui eu não cortei, mas eu já posso pôr, ó. Ponho a cola dentro aqui, ó, bem escondidinha. E ponho aqui e aperto o fio. Depois corto o excesso. Aqui dá até pra cortar mais um pouquinho. Mas, enfim, esse é o acabamento que eu faço. Se você quiser costurar, é só você usar a linha da mesma cor do fio que você estiver usando e ótimo. Base finalizada. Próxima etapa, preencher esse contorno aqui com ponto baixíssimo, porque é essa carreira de ponto baixíssimo que vai servir de apoio para eu subir o meu cesto. Então, eu pego o fio do rolo que eu já estou trabalhando, venho aqui em qualquer ponto, coloco a minha agulha e puxo o fio aqui. Já vou pro próximo ponto e faço ponto baixíssimo. Esse fio vai ficar um pouquinho solto, mas depois a gente faz o acabamento. Só ponto baixíssimo, sem apertar. Ai, como que é o ponto baixíssimo? A diferença é, se fosse ponto baixo, eu ia colocar a agulha, fazer a laçada, depois fechar. No ponto baixíssimo, eu coloco a agulha aqui dentro do ponto e já passo por dentro da laçada. Ponho a agulha, puxo o fio, já passo por dentro. E aqui, você toma cuidado para não apertar. Quando você puser o ponto aqui dentro, você já solta um pouquinho essa laçada para não emborcar a sua base. E vai seguindo, fazendo o contorno inteiro. Cheguei no último. Corto o fio deixando sobrar. E vou fazer a mesma coisa, solto o fio aqui. Não é soltar o ponto, tá? É puxar o fio que está dentro do ponto. E vou fechar essa carreira simulando a última correntinha que está faltando aqui. Só para não ficar nenhuma dúvida, eu comecei o ponto baixíssimo aqui,
o último, eu venho... Deixa eu até... Eu vou desmanchar e vou fazer de novo pra eu mostrar com detalhe essa parte, pra não ficar dúvida. Tô vindo aqui, ó, na minha carreira. Eu venho e faço o último ponto também, tá? Não é pra deixar nenhum ponto vazio. E aí, como esse já é o último, eu puxo o fio aqui. Aí, pra fechar esse acabamento, vou passar a minha agulha por dentro do primeiro ponto baixíssimo, pegando as duas alcinhas. Mesma coisa do ponto baixo, só que aqui é ponto baixíssimo. Vai esticar o fio pra ficar bonitinho, passa por dentro, traz aqui pro avesso, ó. Regula direitinho pra ficar bem bonitinho e esconde esses fios igual eu escondi os outros. Base pronta, acabamento zeradinho, agora é só subir o cesto. Ai, Agnes, mas achei que fica demorado fazer os acabamentos agora. Não tem problema, se você quiser fazer depois, pode fazer. Eu tô te mostrando como eu faço os meus cestos ou quando eu uso essa base para uma bolsa. Eu já gosto de ir finalizando, tá? Eu acho que facilita e economiza um pouquinho de tempo também. Bom, subir o cesto. Eu vou usar essa carreira em ponto baixíssimo para subir o meu cesto. Ah, outra vantagem de você fazer o acabamento dos fios é que na hora de subir, você não vai precisar esconder algum fio e ir crochetando junto, porque isso pode mudar depois a altura da sua carreira. Então, seu cesto pode ficar um pouquinho torto na altura, tá? É detalhe? É, mas assim, eu prefiro não ter nenhum fiozinho aqui na subida, porque eu acho que o cesto fica mais bonitinho. Pra subir, vou pegar aqui qualquer ponto aleatório, vou pegar a minha agulha, vou pegar as duas alças do ponto baixíssimo. Deixa sobrar um pedaço de fio, mas não precisa ser um pedaço muito grande. Passa por dentro aqui. Já dá a altura de um ponto, mais ou menos, porque esse já vai ser o primeiro ponto da sua carreira. Fecha. Lembrando que não é para você deixar o ponto muito apertadinho. Então, quando você for fazer esse pontinho aqui, sobe ele, porque se você deixar ele pequenininho, na segunda carreira você não vai conseguir fazer o ponto baixo centrado. Mesma coisa da base. Então, primeiro ponto, vai pro próximo, sempre pegando as duas alcinhas do ponto baixíssimo aqui, como se fosse a corrente. E aquele pedacinho de fio, você prende junto aqui, ó, que aí o acabamento já fica pronto. E vai fazer um ponto em cada ponto de base. Sempre respeitando a altura do ponto, então observa a sua peça. Olha aí, vê se tá ficando bonito. Se os pontos não estiverem te agradando, desmancha ou analisa, vê se você está fazendo muito apertado ou muito frouxo, tá? Você precisa olhar a sua peça e perceber o que ela tá precisando para ficar mais bonita. Ó, aqui eu já terminei de prender o fio que eu comecei, ó, e já não tenho acabamento para fazer. Só vou ter acabamento agora na última carreira desse cesto. Vou seguir aqui fazendo os meus pontinhos, um em cada ponto de base, e já vou para a próxima carreira, já te mostro. Terminei a primeira carreira. Aqui é o primeiro ponto, lembra? Faço até o último. E aí, fechamento, mesma coisa, estica a laçada, passa aqui por cima do ponto do primeiro, ó. Fechamento vai ser igual para todas as carreiras. E aí, você vem com a agulha no centro do primeiro ponto, então, dentro do Vzinho. Veja se a agulha tá saindo no centro aqui atrás.
Puxa o fio pra frente, dá altura, fecha o ponto. Aí, parece que a minha peça tá fechando, né? A sua também vai ficar assim, mas não se assuste, porque quando você começar a subir a carreira, o cesto vai ficar retinho. Isso é normal acontecer. Bom, daqui pra frente, não tem segredo. Você vai fazer o ponto baixo centrado igual você fez na base, só que a subida do cesto. Então, faça com calma, verifique se você tá dando a altura do ponto, se você não tá deixando a laçada muito frouxa para não fazer buraquinhos. Se tiver alguma imperfeição no fio e você tiver que cortar, recomece daquele jeitinho que eu mostrei na base. E faça a altura do cesto que você preferir, tá? Depois, a última carreira, só vou finalizar com uma carreira de ponto baixíssimo. Terminei meu cesto, eu fiz 5 carreiras, ficou mais ou menos com 8 centímetros de altura, mas é só para você ter um parâmetro. O cesto você vai fazer do tamanho que você quiser, tá? Última carreira, eu vou fazer com ponto baixíssimo, que é aquele mesmo acabamento que eu fiz na base. Então, aqui eu vou esticar um pouquinho a laçada, venho com a agulha no primeiro ponto, passo esse fio pra cá, só que agora eu vou fazer diferente. Eu vou pôr a agulha nesse intervalo entre o primeiro e o último ponto, encaixo nesse fio que eu levei aqui pra trás, e vou puxar meu fio, passar aqui por dentro, vou trazer ele aqui pra frente, e vou fazer a carreira de ponto baixíssimo. Esse acabamento em ponto baixíssimo é o mais comum feito nos cestos. Ele é simples e deixa o acabamento assim bonito, o cesto fica retinho. Só toma cuidado para não fazer essa carreira apertada, para você não diminuir a boca desse cesto, porque aí vai ficar certinho, vai ficar retinho. Se você diminuir, a não ser que você queira fazer isso de propósito, né? Mas se não for de propósito, não vai ficar legal. Ponto baixíssimo, aquele que a gente põe a agulha, puxa o fio e já passa direto por dentro do ponto. E aqui no último ponto, você também vai fazer. E aí, mesma coisa do acabamento da base, corta o fio, deixa sobrar um pedaço. Puxa esse fio aqui e vamos formar o último ponto baixíssimo da carreira para fechar esse acabamento. E aí, aqui você percebe que não tem nenhum fiozinho para arrematar, além desse último aqui. Passa por dentro do primeiro ponto baixíssimo, pegando as duas alcinhas. E para finalizar, passa aqui por dentro desse último para completar esse pontinho que tá faltando. Aí, você ajusta para que fique igual, a distância fique igual dos outros pontos. E esse fio você vai esconder por aqui e arrematar do jeito que você gosta, ou com a cola ou com a costura. É só passar de um jeito que o fio não apareça. Esse é o único detalhe de fazer o arremate dos fios por dentro da peça, porque mesmo sendo avesso, é legal você fazer um acabamento bem bonitinho. O cestinho está finalizado, a base ficou retinha, bem redonda, a subida também ficou super retinha, o acabamento com ponto baixíssimo ficou perfeito. Então, esse é o jeito que eu faço os meus cestos redondos em ponto baixo centrado.
Espero que você goste e espero que as minhas dicas sejam muito úteis para você. Se você fizer o cestinho utilizando as minhas dicas e quiser me marcar ou quiser me chamar lá no Instagram, eu vou ficar muito feliz em ver a sua peça e conhecer o seu trabalho. Um beijo e até o próximo vídeo!